Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal. Eu sou a Márcia e eu saí lá da Serra das Castanheiras, da nova expansão, deixei os cavalos para lá, os ranchos, e voltei para Bridgeton Bay, que é o mundo do gatos e cães, né? Para um lote de 64 por 64, porque eu estou fazendo aqui a mansão do signo de Leão. Não esqueci dos signos ainda, tá? Tô fazendo a série astrológica. Para quem não sabe o que eu tô fazendo, eu tô fazendo uma casa para cada signo do zodíaco. Já tem Capricórnio, Aquário, Peixes, Áries, quem mais? Touro, Gêmeos, Câncer, e agora estou em Leão, tá? Então, gente, eu precisava de um lote grande para fazer a casa de Leão. Por quê, gente? Porque Leão é o leão, né? Regido pelo Sol, é o rei. Então, o Sol é o astro-rei, o leão é o rei da selva. E é isso aí, gente. Leonino é nobreza, entendeu? Então, eu queria fazer uma coisa muito pomposa, suntuosa para o leonino, porque é disso que ele gosta. Mas não queria fazer assim um castelo tradicional, sabe? Uma coisa assim palaciana. Eu quis fazer um palácio, porém moderno, né? Para o leonino aqui do século 21. Então, apesar do leonino gostar, né, da estética de castelos e tal, mas eu resolvi trazer aqui um palácio, um castelo moderno para o nosso leonino, gente. Essa casa ficou enorme, enorme, enorme. Eu fiquei, acho que quase 5 dias fazendo essa casa. Entre fazer e gravar, fazer o stop motion, foi uma semana praticamente. Eu nem pus vídeo no meio da semana, porque não deu tempo. Porque, nossa senhora, achei que eu nunca fosse terminar isso aqui. Mas tudo bem. Vamos lá, então, falar de Leão, minha gente. Leão é o 5º signo do zodíaco, né? Ele é regido pelo Sol, como eu já falei, então Câncer é regido pela Lua, e logo em seguida a gente tem Leão sendo regido pelo Sol, tá? Então, isso já fala muito sobre o leonino, né? Porque ele traz essa energia da vida, essa energia do Sol com ele, né? O Sol representa o nosso ego, a nossa personalidade. Então, é claro que a gente vai esperar que o leonino tenha um ego enorme. E é isso mesmo, gente. Mas não é no mau sentido, né? Se o leonino não for bem trabalhado, tudo bem, né? Esse ego gigante que ele tem pode se transformar em arrogância, né? Sabe, superioridade, achar que é superior aos outros, tal. Mas, quando a pessoa é equilibrada, porque, mais uma vez, vou falar aqui, né, gente, eu tô falando da posição do Sol só, né, é o estereótipo, o simbolismo do signo de Leão. As pessoas que são de Leão não tem só o Sol no mapa, tem mais 9 planetas ali, ocupando 12 signos, casas, blá, blá, blá. Então, assim, é muito mais complicado do que isso. Isso aqui a gente vai falar do simbolismo, do arquétipo, né, de cada signo. Então, o do Leão é esse aí, é liderança, né? Então, assim, uma característica muito, muito preponderante nos leoninos é a liderança. Então, eles gostam sempre de estar no comando, eles gostam de mandar, gente. O leonino, mesmo quando ele está pedindo alguma coisa, ele tem um tom de ordem, sabe? Como se ele estivesse falando para os seus súditos fazerem aquilo que ele precisa. E como se todo mundo tivesse realmente que viver ao redor das necessidades dele, né? Isso é natural para os leoninos fazerem. Porém, gente,
Eles são muito otimistas, eles têm uma visão otimista da vida, eles buscam realizar os seus sonhos com determinação, entusiasmo, eles são muito generosos e protetores com seus amigos, familiares. Então, assim, sabe, eles têm essa coisa mesmo de. Eles são bondosos, eles têm um coração enorme, tá? São pessoas extremamente fiéis, leais, mas eles têm esse tom autoritário, né, que eu falei, assim, também podem ser orgulhosos, né, se eles não forem respeitados ou reconhecidos, gente, se você quer matar um leonino, não dá bola pro que ele fez, sabe? Então, quando ele vem contar alguma coisa que ele acha, assim, que foi muito da hora ter feito e você não liga, ó, você acabou com ele. Porque leonino é sobre autoestima, né? E, assim, eles não se conformam, né? Das pessoas não acharem as coisas que eles fazem maravilhosas e tudo mais. Então, é duro, gente, é duro. É, na paixão, né? Assim, outra característica muito forte do leonino é a paixão. Os leoninos são apaixonados por tudo que fazem e sentem. Eles chegam mesmo assim, meio que ser obsessivos, né? Eles se entregam muito de corpo e alma aos seus projetos, aos seus hobbies, aos seus ideais. Eles são muito expressivos, calorosos, românticos, mas são ciumentos também, tá? E eles precisam de elogios, admiração constante para se sentirem valorizados e felizes. Então, aquilo que eu falei, se a gente não elogiar, não falar que tá lindo, que é maravilhoso, que hoje ele tá maravilhoso, que a roupa é muito bonita, blá, blá, gente, o leonino fica muito infeliz, tá? Então a gente precisa sempre estar adulando mesmo o leonino. Leão também é o signo da criatividade, tá? Então, criatividade em todos os sentidos. Criatividade nas artes, na comunicação, no entretenimento, na ciência. O leonino, ele pensa fora da caixinha, mas não igual o aquariano, que quer uma coisa nova. Não. O leonino, ele é curioso, entendeu? Ele precisa compreender e saber tudo. Quase como o geminiano. Não tanto quanto o geminiano também, mas ele tem essa coisa realmente de buscar, de estudar, né? E eles adoram se expressar de forma original, divertida e dramática, gente. Então, assim, o leonino faz drama para tudo. Tudo vira uma peça de teatro para o leonino. Então, assim, ele gosta de música, de pintura, de escrever, então, tudo que gera criatividade vai estar aí na área do leonino, tá? E o drama é uma coisa assim que é muito característica. Os leoninos nasceram realmente para estar no palco. Então, se ele não é artista, se ele não tem um palco para ele, ele faz, entendeu? É, a vida é o palco do leonino, então ele não tá nem aí, gente. É natural deles fazerem isso, tá? Outra coisa, um estereótipo, né? Que todo mundo tira muito sarro do leonino é a vaidade, gente. Eles são vaidosos, eles gostam de se cuidar, eles cuidam muito da aparência, da reputação, sabe? Eles gostam sempre de estar muito bem vestidos, perfumados. Eles têm muito bom gosto, aliás, para escolher roupa, acessório. Gostam de coisas caras, tá? Então, marca, essas coisas, os leoninos, eles dão valor para essas coisas, tá? Se a roupa é de marca, se a joia é joia mesmo, não é bijuteria, eles gostam de se empetecar, tá? Eles gostam também de ostentar os seus bens materiais, o seu status e o sucesso, né? Porque isso aumenta a autoestima deles, né? Daquele boost na autoestima, prestígio e tal. Ele gosta dessas coisas, né? O leonino gosta mesmo dessas coisas, né? E, gente, é engraçado, porque assim, a mulher de leão, eu acho que ela é mais autoritária do que o homem, né? Na minha experiência de convivência com leoninos. O homem de leão, ele é mais vaidoso, né? A leonina é também, a famosa perua, né? Que a gente chama, adora se usa acessória da com pau, tudo misturado assim, porque gosta. E o leonino gosta muito, tem muita preocupação com o cabelo. O homem, a mulher não tanto. Não sei se é porque no leão, o homem macho é o que tem a juba, né? A leoa não tem. Então, essa preocupação com o cabelo
para leonino é uma coisa impressionante, assim. Os homens de leão, nossa, eles começam a ficar careca, eles entram numa espiral de desespero, entendeu? Porque o cabelo para eles é parte marcante da personalidade deles, né? Bom, outra característica dos leoninos também é a nobreza, né? Os leoninos são nobres, como eu falei, são dignos nas suas atitudes, valores e princípios. Aqui eu não estou falando de nobreza de riqueza, né? Ou status social. Nobreza nos princípios, tá? Eles têm um senso de justiça, de honra e de lealdade extremamente forte e defendem aquilo em que eles acreditam com muita coragem e firmeza. Eles são altruístas, solidários com os mais necessitados e têm um coração generoso e compassivo. Mas os leoninos eles têm que tomar muito cuidado para não descambar, né? Como eu falei, para arrogância, para achar que é superior. Geralmente o leonino age dessa maneira quando ele é contrariado, né? Então, se você contraria o leonino, ele escorrega para esse lado mais sombrio, sabe? Do leonino, que é humilhar os outros, seja de qual forma for, se é por posição material, posição social ou intelectual, gente, seja o que for, né? Aí eles dão uma pisadinha de leve, sabe? Se eles se sentirem contrariados ou não apreciados, né? Enfim, gente, eu gosto muito das pessoas de leão. Meu filho mais velho é leonino e, assim, eu me divirto muito com ele. Tem pessoas que gente, para conviver com leão, se você não é um leonino, você tem que não pode levar muito a sério, né? As coisas que eles falam, tal, porque às vezes é meio sem noção. Então, para mim, é muito engraçado. Eu levo numa boa, eu dou muita risada, eu acho muito, muito engraçado, assim, mesmo, o tipo de conceito que eles têm de algumas coisas, que quando eu falo, mas filho, jura? Mas, mãe, não é todo mundo pensa assim. Eu falo, não é todo mundo que pensa assim, não. Então, assim, leonino adora espelho, né? Meu filho, desde criancinha, não podia ver um espelho que ele parava para se olhar no espelho. Eles amam a própria imagem, eles precisam sempre checar se tá tudo bem, se eles estão bonitos, lindões, impressionantes, tal. E, assim, eu acho muito divertido. Eu não levo a sério. Mas, enfim. Então, olha só, com todas essas características, gente, eu não podia fazer uma casica humilde, né, pro leão, porque não tem nada a ver com o leão. Aí eu falei, vou fazer isso, como eu falei lá no começo do vídeo, vou fazer um palácio pro leão, né? Um lugar que ele vá se sentir assim à vontade, né? Como se estivesse realmente numa propriedade assim nobre e tal. Então eu fiz essa casa moderna, gente. Então ela tem quantos quartos? Muitos. Eu acho que ela tá com 5 quartos. Ela tem sauna. Tem, acho que 8 banheiros, porque cada quarto tem banheiro no andar de cima, no andar de baixo, tem banheiro a dar com pau aí nessa casa. Tem a sauna, né, que eu falei, tem o salão de jogos, tem o cantinho da yoga, tem lavanderia, tem uma garagem enorme, tem 8 carros aí nessa casa, tem 2 salas de TV, tem sala de estar com piano, sala de música, e assim, eu quis fazer, então, ela é muito grande, né, então eu fiquei inventando coisas para fazer. Ela é uma casa que você entra pelo andar de cima, então o andar de cima é a área social da casa. Então, naquele andar vai ter a cozinha, tem a sala de jantar, a sala de TV, a sala de estar, né? E um banheiro, tá no andar de cima. Aí você desce, porque tem a parte da escada, pé direito duplo, então você passa ali pela escada, tem chafariz e tal, e você já sai ali no salão de jogos. E ali dessa sala de jogos, você entra já na piscina aquecida, que eu coloquei aquela piscinona do Monte Komorabi lá, né? Que é uma jacuzzi enorme lá, já dentro. Andando, você vai pro cantinho da yoga, que também tá muito legal, tá com chafariz, tal. E aí você tem as portas para os quartos, para os banheiros e para o escritório. Então, essa parte de baixo é uma parte mais íntima, né, da casa.
Não é para as visitas aí, para o pessoal que for tá xeretando nesse pedaço, né? O pedaço de cima é que é a área social, que vai dar acesso para a varanda, para a área gourmet, para o bar, tal, e depois para a piscina, que é gigante, né? E também já estava esquecendo, gente, eu usei muitos quadros da galeria, eu pesquisei quadros de leão e achei esses quadros super lindos na galeria que vocês viram ali. Vou deixar também o ID da pessoa, tá aqui na descrição do vídeo. E também não esqueçam, gente, de, antes do vídeo acabar, vocês se inscreverem aqui no canal, deixar um like para esse vídeo, tá bom? Porque ajuda o canal a crescer. Deixe nos comentários aí o que vocês acharam. E por enquanto é isso aí, gente. Então, o próximo signo é Virgem. Eu espero não demorar tanto para trazer o signo de Virgem. Não esqueçam de se inscreverem no canal antes de irem, tá bom? Então é isso aí. Fiquem com as fotos finais. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.